Olá, bem-vindos ao nosso Cave Mais Fundo, nosso estudo de número 6 já. Olha só, tem outros 5 aí que você pode ir lá dar uma olhadinha. São apenas 30 minutos, 40 minutos por semana para você fazer esse estudo com a gente. Os 2 primeiros são introdutórios para não só para Lucas, mas para todo o Novo Testamento. Fala um pouquinho da realidade da época, da sociedade, fala um pouco de quem era Lucas, qual foi o seu destinatário, para quem ele escreveu. Tem um exercíciozinho de interpretação bem bacana, tá? Depois a gente entra aí no capítulo 1. Hoje nós terminaremos o capítulo 2 de Lucas. Então, ainda está no começo. Dá para você pegar em uma semana, se você pegar um por dia, você consegue nos acompanhar. Então eu quero te incentivar. Lembrando que essa é uma iniciativa da Igreja Cristã Sal da Terra, no bairro Dom Almir, na cidade de Uberlândia. Então, a nossa intenção é te ajudar, é facilitar com essa ferramenta a sua leitura e interpretação bíblica, os seus estudos, para potencializar aí a sua vida como filho de Deus, como discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Nosso estudo de hoje é Lucas capítulo 2, nós vamos do versículo 25 até o 52. Como sempre, então, nós começamos com uma leitura. Iremos do 25 ao 35 agora. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Pesado, né? Só para a gente poder situar, né, nós finalizamos o estudo passado, o estudo de número 5, lá até o verso 24, o que tinha acontecido, né? Como que nós terminamos? Maria e José, Jesus tinha nascido, passaram-se 40 dias, que foram os dias de purificação de Maria. E então foram ao templo para oferecer o seu sacrifício, a sua oferta, que inclusive mostra, né, pela oferta a gente consegue perceber, consegue ver, reconhecer a classe social, a condição financeira de Maria e de José, né, que eram pobres pela sua oferta. E após, nesse ambiente ainda, né, aparecem aí Simeão e logo depois nós vamos ver Ana. Então aparecem duas figuras para José e para Maria. A gente viu agora, acabamos de ver, esse encontro com Simeão. Então a nossa pergunta é: quem era Simeão? Né? O que significa, o que significaram essas palavras que Simeão falou aí quando abençoou Maria e abençoou José? Simeão, né, quais as informações o texto traz sobre ele? Eu coloquei no título aí que ele era um remanescente, tá? Esse remanescente de um homem justo e piedoso. O povo da época era um povo muito religioso, era um povo que estava muito ligado às estruturas religiosas. E Simeão, no meio de tanta gente religiosa, ele consegue ir lá e reconhecer o Messias, né? Então ele era, o que o texto nos diz é que ele era um homem justo e piedoso. Esse era o testemunho, né? O testemunho que Lucas dá a respeito de Simeão. Nós não sabemos exatamente como foi que Lucas soube sobre Simeão, né? Se você não acompanha as outras aulas, eu vou
deixar claro que Lucas não andou com Jesus, Lucas não esteve presente nesse momento, Lucas andou com Paulo, era um médico que fez pesquisa, esteve com pessoas, conversou com pessoas que presenciaram, que viram, né, que andaram com Jesus, e também pesquisou sobre escritos, né, os mesmos escritos que Marcos escreveu, ele se baseou provavelmente até mesmo no Evangelho de Marcos, né, para poder chegar às suas conclusões. Então nós não sabemos exatamente como foi que Lucas soube sobre Simeão, mas o que Lucas testemunha de Simeão é que ele era um homem justo, que ele era um homem piedoso, que esperava a consolação de Israel. Ele era também um patriota, né? Alguém que estava ali esperando que o Salvador viesse para o povo que foi escolhido por Deus, um povo do qual ele fazia parte. Segundo Moody, né, está aí embaixo, esse homem ele era um remanescente. Então essa ideia de remanescência, de remanescente, quem traz é o próprio Moody, tá? O comentário dele. Ele era um remanescente entre o povo judeu, talvez fosse um Hassidim. Os Hassidim, se você também não acompanhou, está lá nos nossos estudos introdutórios. Os Hassidim foram um grupo, era um grupo conservador, era um grupo também piedoso, e que influenciou, né, o surgimento dos fariseus. Então, provavelmente, Simeão era um Hassidim, ele era um homem piedoso, era um homem conservador. Tá? Esse é o testemunho que Lucas nos dá a respeito dele. Ele recebeu uma revelação específica do Espírito Santo sobre não passar pela morte sem antes ver o Cristo do Senhor. Ele foi movido, ou seja, levado pelo Espírito até o templo na hora em que Jesus estava sendo, que Jesus também tinha sido levado para ser apresentado após os 40 dias. Então Lucas está relatando um testemunho pessoal, algo que aconteceu lá com Simeão e a importância dessa figura de Simeão com José e Maria no reconhecimento do Messias. Simeão, então, não era alguém, um grande religioso, alguém de nome, mas Simeão provavelmente era um homem comum e piedoso. Esse homem comum e piedoso que tinha no seu coração o anseio de, antes de morrer, conhecer o Salvador, né? Mais do que um anseio, ao que dá a entender, existia uma promessa de Deus para ele, de que ele não morreria sem antes ver o Salvador. Então ele vai lá e reconhece, ele é essa testemunha, né? Junto com os pastores, junto com os outros magos do Oriente que foram, né, registrados lá também em Mateus. Lucas mostra essa figura, tá? Esse homem já idoso e piedoso. O que está contido nas palavras de Simeão registradas por Lucas? O que Simeão está falando a respeito do Messias? O que significa, né, aquilo que Simeão fala, não só a respeito do Messias, mas ele também fala ali para Maria, né? Então ele relembra a promessa de Isaías 52, dos versos 7 até o 10, no seu cântico de louvor. Eu queria ler com você Isaías 52, do verso 7 ao 10, diz assim: Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: O teu Deus reina, eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Então aqui nesse trecho, que ele usa lá no seu cântico, na sua exultação, naquele momento, né, de grande emoção, quando ele reconhece o Salvador, ainda bebê, ainda com dias, ele fala da grandeza dessa salvação, né? É interessante essa expressão de, olha só, o Senhor desnudou o seu braço para mostrar que ele é Salvador, para mostrar que ele é aquele que vem salvar. Então ali Simeão está reconhecendo isso, Jesus está em pessoa
né, representando essa salvação, é a manifestação dessa ação salvadora de Deus em favor do seu povo. Mas é interessante porque Simeão vê em Jesus o cumprimento da promessa de Deus para todas as nações da terra. Então ali aquilo que vai ficar mais claro futuramente, né, até depois da morte e da ressurreição de Jesus, principalmente na figura de Paulo e Lucas, que não era judeu, tá? Lucas, que escreve para um homem que também o seu evangelho não era para um judeu, Teófilo, né, que não era um judeu, ele agora está deixando claro, né, que Simeão, logo no começo, já reconhecia essa promessa se cumprindo de que a salvação de Deus estava agora resplandecendo, estava agora alcançando um povo além daquele povo que antes era considerado exclusivamente povo de Deus. Tá? Então ele vem deles, mas ele alcança tem uma amplitude maior. Simeão revela aos pais de Jesus características marcantes do seu ministério. Que características são essas? Ruína de uns e edificação de outros. Então a gente pode conferir isso lá em 1 Pedro 2, do 7 e 8. Tá? Se você quiser ler, eu te sugiro que leia. Vai falar dessa pedra. Jesus ele é uma pedra de edificação. Uma pedra que foi posta em Sião. E essa pedra ela tem um sentido duplo, uma função dupla. Né? Aquele que edifica sobre essa pedra, edificou sobre a rocha, então ele é edificado, né? Então ele tem uma construção sólida. Mas aquele que rejeita essa pedra, ele tropeça nela e ele também é esmagado por ela. É como se essa pedra então ela caísse sobre aquele que a negou, que a rejeitou. Então esse é um sentido duplo do ministério de Jesus que Simeão fala, né? E aí, manifestar o pensamento de muitos, revelar o pensamento de muitos, né? O que esse texto significa? Segundo o comentário de Bacon, essa frase está relacionada à aceitação ou à rejeição. Será que é isso mesmo? Eu digo que sim, eu acredito que sim. Por quê? Baseado justamente nesse testemunho que Pedro, que não é o único, né, fala a respeito de Jesus nessa figura da pedra. Então, Jesus é aquele que vai revelar o segredo do coração de muitos homens religiosos, né, que se agarravam às questões religiosas, ao cumprimento de uma lei religiosa. Ele não tinha no seu coração, não no centro, quando fala do coração, é o centro da vida. Ele não tinha no centro da sua vida o amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não tinha no centro da sua vida o senhorio de Deus. Tá? É isso que Jesus vem trazendo. E quando Jesus vem, ele diz, olha, vocês não me reconhecem. Eu vim do meu Pai, vocês não me reconhecem, agora querem dizer que são dele. Como assim? Então Jesus está revelando. Ele é essa pedra que faz essa revelação. Aquele que despreza Jesus, ele não é de Deus. Ele é esmagado pela pedra. Mas aquele que crê nas palavras, aquele que crê no Messias, esse é edificado sobre essa rocha. Agora vemos o encontro com Ana, a profetisa. Estava ali Ana, a profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Áser. Era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casarem, então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Versos 36 ao 38, que nós acabamos de ler. Quais as informações o texto nos dá a respeito de Ana? Fala que ela era uma mulher idosa, né? Fala que ela era uma mulher viúva, mas fala aí que ela era uma profetisa. Tanto no Velho como no Novo Testamento, as mulheres recebiam poderes proféticos. Então, por exemplo, Débora foi uma das primeiras líderes de Israel, mas não foi só Débora na história de toda a Bíblia. Né? Nós temos, por exemplo, as filhas de Filipe, que eram 4 filhas, que é conhecido como evangelista, que também profetizavam. Você pode ver isso lá em Atos 21:9, tá? E sobre Débora,
em Juízes 4:4. Eu coloquei aí um versículo só, né, Juízes 4:4. Se você for ler, você vai ver que está dizendo que Débora era profetisa, mas ela não era só profetisa. Ela era também uma juíza, tá? Então ela era uma mulher que ocupava uma posição dupla aí de grande importância. E se você for ler o texto de Juízes, no capítulo 4, a partir lá do verso 4, você vai ver que história interessante, onde Débora entra, né, na história do povo e é um porta-voz de Deus, né, como profetiza, e conduz o povo. Não é ela que está lá na frente de batalha pegando espada e tal, mas ela conduz o povo para uma vitória fantástica. E as filhas de Filipe, né? Filipe que estava entre os 7, quando foram escolhidos lá 7, são os 7 diáconos, né? Que foram escolhidos por causa das viúvas que estavam sendo esquecidas, né? Reclamavam que estavam sendo esquecidas na distribuição, no cuidado delas. Esse mesmo Filipe também foi aquele que esteve lá com o eunuco, né? Que foi lá, foi transportado, né? E depois chegou lá e começou a correr do lado da carruagem do eunuco, só para você poder identificar. Então, ela era profetisa, tá? Existiam já outras profetisas em toda a história do Novo e do Antigo Testamento. Ela era filha de Fanuel. A gente não sabe, não tem informações bem a respeito de quem era Fanuel, a não ser que ele era da tribo de Aser. Quem era essa tribo de Aser? Né? Uma tribo formada a partir de Aser, que era filho de Jacó com Zilpa, que era serva de Lia, uma das mulheres de Jacó. Foi uma das 10 tribos que compunham o reino do norte. Se desfez quando a Assíria tomou a Samaria. A partir de Jacó, que é Israel, né, você tem 12 tribos. Dessas 12 tribos que depois se separam, 10 ficam no norte, cuja capital é Samaria, e 2 vão para o sul, cuja capital é Jerusalém. Acho que 2 séculos antes de Jerusalém ser levada ao cativeiro na Babilônia, né, com Nabucodonosor, a Assíria tomou, foi lá, invadiu e levou cativo as 10 tribos do norte. E Aser era uma dessas 10 tribos que depois desse envolvimento com a Assíria, né, a tribo do norte, as tribos do norte sempre foram mais promíscuas em relação à sua relação com Deus, tá, do que as tribos do sul. As do sul capengavam, vamos colocar, né, nesse termo, se é que você me entende. As do norte não, as do norte já praticamente assim, não houveram momentos onde elas foram fiéis a Deus. E é interessante, porque apesar de todo esse envolvimento, apesar de toda essa perda, né, sanguínea, religiosa e cultural da tribo do norte, está lá Ana, né, que é uma descendente aí de Fanuel, que era dessa tribo de Asa, e ela está lá profetizando, reconhecendo o Messias, né, e falando dele lá para o pessoal. Então, o que nós já vimos, que Ana foi casada por 7 anos, depois ficou viúva, nunca mais casou. Ela tinha 84 anos e praticamente vivia no templo, né? Adorava dia e noite lá com jejuns e orações. Então era uma mulher, assim como Simeão, uma mulher religiosa, podemos colocar nesse termo, mas mais do que religiosa, no sentido de praticar um rito, era uma mulher de devoção, né? Apaixonada pelas coisas de Deus. Ela provavelmente chegou e presenciou a cena com Simeão. Em seguida, começou a espalhar a notícia. Então, ela viu e começou a falar. E Lucas registra isso. Provavelmente com o entusiasmo de quem via naquele momento o cumprimento de uma grande profecia que muitos esperavam, inclusive ela. William Barclay, encontra nessa passagem uma história comovente de uma das pessoas quietas na terra. O que ele quer dizer com isso, né? Aqui está uma mulher a quem Deus se revelou. Que tipo de pessoa era ela? Embora tivesse conhecido a tristeza por causa da viuvez, né, certamente o que levou ela para o templo, para essa dedicação, essa devoção a Deus, foi essa tristeza, né, associada à fé que ela tinha. Ela não era amargurada, ela não demonstra amargura. 2. Embora tivesse idade, né, fosse idosa, não tinha perdido a esperança. Então ela
Olha que testemunho bacana, essa mulher sustentou uma esperança do Messias, aquele que viria, né, aquele que seria o cumprimento desse ápice, desse amor de Deus, desse cuidado de Deus com o povo. Ela sustentou isso por durante muito tempo, muitos anos. E 3, nunca deixou de adorar na casa de Deus. É o testemunho que Lucas dá a respeito dela. Nunca deixou de orar, no verso 4, no referência 4 aqui. Então essa mulher, ela é um testemunho, uma inspiração para nós também. Verso 39 ao 40. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, esse trecho nos mostra como Jesus era um menino normal, né? Esse aí nós podemos tirar como referência desse trecho. Lucas registra como se Jesus tivesse voltado direto para Galiléia após os 40 dias, né? Ou naquela proximidade, depois de ter feito todo o processo litúrgico, né? Religioso. Aqui nós nos deparamos com uma suposta contradição. A contradição é essa. Lá em Mateus, no capítulo 2, do verso 1 ao 15, ele tem uma visão diferente. Quando ele narra essa situação, ele narra de uma outra forma, não com esses detalhes ou com essa visão que Lucas tem. Eu queria só ler o verso 13 até o 15 de Mateus 2, que diz assim: tendo ele partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então Lucas, conforme Lucas relata, dá a entender que eles já voltaram para lá. Mas simplesmente podemos ver que Lucas não entra nesses detalhes, tá? Não entra nesses detalhes. Mateus é quem coloca, inclusive, como cumprimento de promessa. O que Lucas diz, o que Mateus diz, não entra em choque, não entra em confronto, são simplesmente formas diferentes de narrar, tá? Essa história. Mateus simplesmente está dizendo, olha, em vez de voltar direto para Nazaré, o anjo apareceu em José em sonho e falou: vai para o Egito e fica lá até Herodes morrer. E foi o que ele fez. Foi para lá e ficou até Herodes morrer depois, né? Por quê? Porque Herodes era quem governava a Galiléia naquela época e ele estava, desde que os magos do Oriente trouxeram a ideia de Jesus, né? Veio, nasceu aí, você não está sabendo não? E aí ele já fica, então, eu quero saber cadê esse menino, quer matar ele. Então ele foge para o Egito, tá bom? Então não há contradição, são simplesmente formas distintas de narrar com objetivos distintos. Todas as ordenanças foram cumpridas. Tudo que a lei ordenava foi feito, desde a circuncisão até a apresentação com oferta de sacrifício. Então Jesus cumpriu a lei. E sabe o que é interessante? Como que Jesus cumpriu a lei quando bebê? Por meio dos pais. Foram os pais, foi Maria e foi José quem levou Jesus e fez toda essa parte ritualística que tinha que ser feita com ele. Tá? Então Jesus cumpriu essa lei cabalmente, ponto a ponto. O crescimento de Jesus foi pleno, integral. Apenas Lucas registra algo sobre a infância de Jesus. Apesar de seu destaque sobre os assuntos religiosos, ao que indica, Jesus foi um menino normal. Então ele está dizendo que Jesus cresceu de forma plena e integralmente. O que Lucas está relatando com isso? O que significa que Jesus foi um menino normal? O que eu estou ressaltando quando eu coloco isso no título, quando eu coloco isso aqui embaixo? Que Lucas está apontando, afirmando uma natureza humana. Né? Nós temos a dupla natureza, Jesus ele foi
100% Deus e 100% homem. Então, como menino, a forma que Lucas está registrando aqui, apesar de falar também da divindade dele, Lucas também está apontando, deixando bem claro essa natureza humana de Jesus, tá? Então agora nós veremos aí do verso 41 ao 52. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Que trecho legal, né? Assim, muito. Eu acho esse texto muito bonito, muito interessante. Só Lucas registra, né, como nós afirmamos agora há pouco, essa parte da infância de Jesus, né, essa transição, né, com 13 anos o menino já passava a ser homem dentro daquela cultura judaica. Então mostra esse fim, até talvez até intencionalmente, né, essa transição de menino para homem. Jesus já vai assumindo agora as coisas. Olha, eu estou cuidando das coisas do meu pai, eu estou na casa do meu pai, né, nessa relação com Deus. E eu acho também muito interessante essa questão, poxa, 3 dias depois, né? Então, na festa da Páscoa, que era a festa da Páscoa depois dos pães asmos, durava 8 dias, Jerusalém ficava lotada, gente de todo lugar ia para lá. Era a festa que todo mundo ia. Então ficava muito cheio, era muito difícil. E iam os grupos, né? Iam mulheres e crianças, e os homens iam atrás. Então, as crianças lá na frente, provavelmente eles acreditavam, Jesus está lá com as crianças, e foram embora só depois que eles foram perceber. Tiveram que voltar todo o trajeto, eles viajavam em bando, e depois tiveram que voltar, provavelmente só eles, né, ou eles um grupo menor, para poder procurar o menino. E aí, como é que vai achar o menino no meio daquele tanto de gente? Onde que o acharam? O acharam no templo, no lugar onde ele estava junto com os rabinos, tratando, conversando sobre as coisas do Pai. É muito interessante. Então a festa, como eu acabei de dizer, ela era celebrada anualmente, durava 8 dias, era comemorada junto com a festa dos pães asmos. Né? Então a da Páscoa, a comida da Páscoa era no dia 14 de Nissan, e depois nos outros 7 dias eram celebrados logo em seguida a festa dos pães asmos. Todo ano José ia para a festa e provavelmente ele levava a sua família. Então José ia, né, e Maria, como estava também cuidando de Jesus, depois teve outros filhos, talvez não tivesse acompanhado em todas essas viagens, até porque era uma distância de cerca de 130 quilômetros, né, mais de 100 quilômetros. Então não acompanhou provavelmente em todas as viagens. Jesus certamente foi algumas vezes. Essa deveria ser talvez, sei lá, a segunda, terceira vez que ele foi, né? A participação no ritual com a família fazia parte da obediência à lei. Então nós vamos ver lá em Êxodo 12, 21 a 28, a gente vê Deuteronômio 16, né, do 5 ao 6 também, se você quiser dar uma lida. Como foi celebrada a primeira Páscoa? O Êxodo vai dizer, né? A primeira Páscoa foi celebrada na saída do povo do Egito, né? Quando eles fugiram às pressas do Egito,
a última praga, que foi a dos filhos primogênitos morrer, tanto dos animais quanto dos homens, né? Que não tivesse o sangue do cordeiro, e tudo tinha todo um ritual, a família tinha que estar reunida, comendo o cordeiro com as ervas amargas e tal. Então a família estava ali reunida, era um ritual familiar, tá? Então por isso quando eles iam lá, isso celebrava-se em família quando possível, né? Com criança pequena não dá para ir. Era comum os meninos serem levados à festa uma ou duas vezes até completar os 13 anos, é o que eu acabei de dizer. Quando passava a ser considerado um filho da aliança. Então, com 13 anos, ele ganhava essa maturidade e era considerado, então, um homem, né, um filho da aliança. Ele tinha ali um discipulado, ele entrava ali agora, olha só, a questão religiosa, como ela era central na vida, na política, em tudo, com 13 anos ele já tinha que ter, de assumir, de pensar a vida, de pensar tudo, de ter a fé no centro da sua vida, tá? Com 13 anos. Então é uma espécie de discipulado que tinha quando passava a ser considerado um adulto. O discipulado funcionava em forma de exposição, ou seja, era exposto o que a lei dizia, tá? Isso era exposto, era ensinado de forma expositiva, mas envolvia também perguntas e discussões sobre problemas. Como é que isso se aplica e tal, assim como a gente faz aqui, né, de certa forma, a gente entra pouco nas questões dos problemas, mas aqui é uma questão mais expositiva, né, onde a gente busca um pouco de algumas aplicações. Então foi certamente nesses momentos que Jesus conquistou a admiração do povo, porque o povo ouvia as respostas de Jesus com 12 anos, nem os 13 ele tinha chegado ainda, e já, uau, e esse menino? Né? Então Lucas registra a forma como Jesus demonstra sua consciência de paternidade divina e sua íntima ligação com a missão. Que missão? A missão dele junto ao Pai, junto ao Espírito. Né? Então, quando Maria e José encontram Jesus, o povo está lá admirado, ouvindo aquele menino falando a respeito das coisas de Deus e fazendo reflexões profundas para a idade dele, né? Nesse sentido, Jesus sempre se destacou, né? Que a gente pode ver, mas eles não conseguem, quando Jesus fala que ele está cuidando das coisas do Pai, eles não conseguem entender. Mas Jesus está demonstrando por isso que ele tem plena consciência dessa paternidade divina e da missão, ou seja, eu estou cuidando daquilo que eu tenho que cuidar. José e Maria não conseguiram compreender a resposta de Jesus por se tratar de uma dimensão muito íntima da Trindade. Então, apesar de saberem que eram os pais do Messias, né, e de saber que ele enfrentaria coisas que eles não tinham muita ideia de como se daria esse desdobramento disso, né, mas sabiam quem ele era, né, aquilo que foi predito para ele, eles não conseguiam ter essa dimensão. Por quê? Porque essa dimensão, você imagina isso entre os pais de Jesus, pais, né, aqui terrenos, e a Trindade. Entre a Trindade, isso era muito mais intenso, né? E Jesus não deixou de ser Deus. Ele foi um homem, mas ele não deixou de ser Deus, né? Então ele participava, continuava participante ainda da Trindade. Lucas registra que o crescimento de Jesus era tanto diante de Deus, né, um testemunho diante de Deus, como dos homens. Então ele aponta assim sua dupla natureza de novo, né? Pode ver que é quase repetido aí esse último verso do 52 que Lucas coloca e aquele outro verso lá, não lembro qual que era, mas você volta lá, acho que é o 40, coisa assim. Que ele crescia em estatura, em graça, né, diante de Deus, diante dos homens. Então ele está ressaltando essa dupla natureza divina e humana, e ele está ressaltando ainda mais, ele aponta a dupla natureza e ressalta ainda mais, né, essa plena humanidade de Jesus. Então Jesus foi um homem, tá? Vamos a uma breve síntese aí, né, do que nós vimos até agora. Então nesse trecho nós vimos sobre Simeão e Ana, reconhecendo a pessoa e ministério de Jesus na sua infância e a relação do menino por meio de seus pais com a lei e com o tempo.
tá? A relação do menino por meio de seus pais com a lei e com o tempo. Vimos a universalidade do ministério de Jesus, né? Como que Simeão ressalta isso, ele vem para todos, ou seja, para além dos judeus. Nós vimos o interesse, a interação de Jesus nos assuntos religiosos com apenas 12 anos. Tá? Isso é muito interessante, gente. Quando a gente vê essa responsabilidade dos pais e a gente olha essa idade de Jesus, mesmo, ele é Jesus. Tá, mas ele é um homem, tá? E ele quer nos ensinar alguma coisa com isso. Nós vimos como Lucas aponta essa dupla natureza de Jesus, enfatizando sua natureza humana. Então essa é uma característica também de Lucas, né? Que traz esse Jesus histórico, esse Jesus humano. Na prática, ou seja, o que a gente aprende com isso? A gente aprendeu muito mais coisa do que eu estou escrevendo aqui, né? Do que eu extraí. Eu espero que sim. Espero que tenha conseguido passar aí para vocês. Eu espero que você também tenha feito aí a sua reflexão. Mas, pelo menos 3 coisas, né, nós aprendemos. Sobre a importância da fidelidade dos pais nos processos de educação religiosa de seus filhos. José e Maria foram os responsáveis por conduzir Jesus no cumprimento da lei. Então, quando a gente olha para esse testemunho, para esse registro de Lucas, nós aprendemos sobre isso, essa responsabilidade que José e que Maria assumiram na pessoa de Jesus no seu ministério. E isso nos ensina a importância dos pais assumirem esse papel de discipuladores, de instrutores, de conduzir a criança, de instruir a criança no caminho, junto com ele, né? Então essa é uma responsabilidade dos pais, nós aprendemos isso de José e de Maria, e nós precisamos aplicar isso na nossa vida, tá? Pais, assumam os seus papéis sobre a vida espiritual dos seus filhos. Eles precisam aprender de Deus, a história, a vida deles vai ensinar muito, mas a instrução tem que vir de vocês. Aprendemos com Simeão e Ana a esperar confiadamente no Senhor. Olha os 2 idosos, gente. Fantástico. Manter a esperança viva no cumprimento das promessas é o combustível ideal para a perseverança. Isso é uma coisa que marca a nossa geração, nosso povo hoje, é a falta de perseverança. Se tem algo que nós conseguimos ver, um testemunho marcante na vida de Simeão e de Ana, é a sua perseverança. Tá? Perseverança naquilo que é a sua devoção a Deus. Perseverança na sua vida diante de Deus, exposta diante de Deus, em busca de conhecer a Deus, em busca de ver o cumprimento das promessas de Deus. Tá? Não esperar confiadamente no Senhor, manter a esperança viva no cumprimento dessas promessas é o combustível, isso vai nos levar a uma vida de perseverança. Sem isso, nós não iremos perseverar. Tá bom? Aprendemos sobre a importância do envolvimento de jovens nas discussões reais a partir da revelação de Deus. Jesus seguiu o modelo rabínico do discipulado. Então, nós vimos que ali Jesus não estava certamente discutindo o método. Ele estava no método, ele estava envolvido no método. Que método era esse? A exposição daquilo que é a revelação de Deus, ou seja, a revelação até então era a lei, e alguns consideravam os profetas, né? Então era a lei e os profetas. Hoje nós temos lei, profeta, nós temos todo o Novo Testamento, daí nós temos uma revelação completa, pois tendo Deus falado outrora de diversas formas, agora nos falou pelo próprio Filho. Né? Então nós temos o registro disso nas Escrituras, o registro da vida da pessoa do Filho. Então nós temos de forma ainda mais completa. Isso precisa ser exposto. É uma revelação de Deus que agora é exposta, e a partir da exposição que forma a nossa mentalidade, nós lemos o mundo, nós filtramos do mundo, ou seja, nós fazemos uma releitura do mundo por meio desse conhecimento, dessas informações, desse acesso a respeito da pessoa, da vontade de Deus. Tá? Então, muita gente não gosta disso, muita gente não gosta, o estudo é chato, é cansativo, é maçante, não sei o que. Eu quero mais uma experiência com Deus. Deixa eu te falar, se você não procurar conhecer a Deus, conhecer essa verdade revelada de Deus, você
você pode dizer que ama, mas como é que você vai obedecer se você, que essa é a expressão de amor, né, essa obediência, se você não conhece? Você vai obedecer ao quê? A sua voz interior e não a palavra de Deus que foi revelada? Então isso é importante na nossa educação dos jovens, tá, gente? Os jovens estão ficando perdidos aí na igreja, né? Não estão conseguindo fazer, chega na faculdade, às vezes até no próprio ensino médio, a influência é muito grande, internet, ou depois quando chegar os estudos acadêmicos, então aí que o negócio pega mesmo, tá? Se não estiver bem fundamentado na palavra. Então Jesus participou desse processo, ele esteve lá, né, nessa discussão, nessas conversas, talvez anualmente, depois dos 13 anos, acompanhando o pai, né, ele participasse constantemente desses encontros, desses momentos. Quando depois de Jesus adulto, depois do seu ministério após os 30 anos, ele faz isso constantemente e ele faz essa releitura e isso com os seus próprios discípulos. Tá bom? Espero ter contribuído aí. E que você, se ainda não está inscrito no canal, se inscreva, que você curta, tá? Que você compartilhe usando as hashtags Cabe Mais Fundo, Vem Pro Dom, Igreja que Serve. Até a próxima, que Deus nos abençoe.